luz no caminho e paz no coração. Como eu prometi na semana passada, hoje nós vamos, digamos, entrar no X da questão sobre as doenças graves que acometem pessoas de altíssima capacidade intelectual, como o físico inglês Stephen Hawking, morto em março deste ano. Mas em outra área de atuação, no caso do humanismo e da religião, nós citamos aqui o Jerônimo Mendonça, o denominado gigante deitado, vítima também ele da esclerose lateral amiotrófica. O que nós temos nesse caso, se nós analisarmos do ponto de vista da justiça divina? Se ele tivesse nascido pela primeira vez e vivido uma única vez, como apregou muitas religiões, por que Deus teria criado essas pessoas para tanto sofrimento? Condenados a passar praticamente a vida inteira sem os movimentos do corpo físico. Vocês já pararam para pensar nisso? Aonde é que ficaria a justiça divina? Há fundamentação lógica para os espíritas afirmarem que possivelmente isso seja uma expiação por erros morais graves cometidos em vidas passadas? Poderia ser diferente, talvez uma provação escolhida por esses espíritos para acelerar o seu progresso espiritual? Quem sabe junto com ela uma missão? Tudo isso vocês verão hoje no quadro das razões dos fatos. Mas antes disso nós teremos no tema livre os reflexos na alma do sentimento de vingança e uma pesquisa que revela que o povo brasileiro é o terceiro mais vingativo do mundo. E Jean Kolcheska respondendo à pergunta como começam as doenças. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o nosso tema livre, falando sobre o desejo de vingança e seus reflexos no corpo e na alma. Isso que nós vamos ver hoje. Comigo o Joilson e a Rose Heidmann. E eu começo aqui falando sobre uma pesquisa de 2004, realizada na Universidade de Zurique, na Suíça. E através dos exames de PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, demonstraram que quando uma pessoa sente-se vingada, aciona a mesma área cerebral responsável pelo sentimento de recompensa. E isso está localizado, é o tal do núcleo caudado, numa das regiões mais profundas do cérebro. 4 anos depois, um levantamento envolvendo 53 países, inclusive o Brasil, e claro, porque ele apareceu aqui em terceiro lugar, como o país, o povo, onde o sentimento de vingança é bastante acentuado. E o Brasil ficou em terceiro lugar. Nossa. Nós conversando aqui com o Joilson e a Rose antes de começar o programa, eles mais ou menos contestaram. Eles acham que não, essa pesquisa deve ter alguma coisa errada. Por que vocês acham isso? O brasileiro é um povo bom, eu acho. Claro que o sentimento de vingança é uma coisa primitiva, né? Muitas vezes, quando alguém invade aquilo que nós consideramos o nosso direito, o nosso território, nos prejudica, ou alguém a quem amamos, nosso impulso é irracional, pular. Mas o brasileiro, em geral, é um povo amoroso, alegre, não leva esse sentimento tão a fundo, eu acho. Mas depende do universo onde foi pesquisado, não é? Joilson, pois é. Aí eu coloco para você assim, exatamente esse aspecto, onde ficaria a tal famosa solidariedade do povo brasileiro, etc. Mas a gente tem que entender aqui, talvez, não sei como é que você vai fazer a sua colocação, mas de que talvez a pesquisa aqui não esteja propriamente se referindo àquelas vinganças de matar, de querer a pena, a lei de talião, mas aquelas coisas comezinhas do dia a dia, né? Briguinha de criança, a vizinha que faz uma provocação, bate uma janela na cara da outra, daí no outro dia ela pega, é assim, amanhã eu vou, sabe? Então acho que talvez não seja uma coisa muito profunda, mas esse tipo de represália, até por picuinhas,
Não sei o que você pensa a respeito. Pode até ser, né? Porque se nós formos observar também a seguinte situação, né, dentro do que a Rose falou, que o brasileiro é conhecido por ser um povo generoso, né? E aí a gente observa que em muitos países as pessoas estão se matando. Aí eles vêm para cá, aí vem árabe, vem muçulmano, vem japonês, vem italiano. Todos nós, todos os povos se congregam aqui no Brasil e convivem bem. Todos os povos, todas as religiões, Todos todas os as povos, etnias. todas as religiões, isso, e convivem bem. Então, pode até ser que dentro dessas coisinhas menores, como você comentou, as pessoas até têm esse sentimento de vingança, de querer retribuir, né? Mas eu também discordo um pouco, sabe, dessa pesquisa aí. Vamos ver esses índices. Eu vou colocar mais um temperinho aí para vocês. Dessa pesquisa concluiu o seguinte: os ricos, depois a gente pega um por um, os ricos perdoam mais que os pobres, os homens mais que as mulheres, e os mais escolarizados perdoam mais que os menos escolarizados. Então eu vou dar chance, eu vou colocar aqui, vou começar com o Joilson. Por que você acha, tem alguma hipótese para explicar por que os ricos perdoam mais do que os pobres? Tem alguma ideia? Uma ideia, poderia dizer, porque eles não teriam assim tantas necessidades e talvez o pobre na sua condição de mais oprimido, mais necessitado. Poderia até argumentar assim. Por outro lado, existem também pesquisas e documentários, né, demonstrando que pessoas que vivem em condições de pura miséria são felizes. Muitas vezes eles tiram do que tem, do pouco que tem, e compartilham com aquele que também precisa mais que ele. Então, assim, essa pesquisa, para mim, ela fica assim, deixando a desejar. Mas sabe o que me ocorre, Joilson? O que é o desejo de vingança? É você se colocar à mercê do outro. Você permite que o ato que o outro praticou domine a tua vida. Você fica com raiva e cultiva, relembra. Então, você dá poder ao outro. Quem é que dá poder ao outro? Quem é fraco. Então, talvez aquele que se sinta mais forte, mais protegido, talvez tenha menos motivos para cultivar o desejo de vingança. Por quê? Porque está forte. Aquele que se sente desamparado, à mercê das circunstâncias, completamente impotente ante as forças da vida, talvez tenha uma possibilidade de ser levado, embora não deva se deixar vencer, mais fortemente pelo desejo da represália. Eu acho que o desejo de vingança está na proporção inversa da força que a pessoa tem. Eu acho que é por aí mesmo. E seria, não sei se especificamente em termos de condições econômicas. Não. Será que a regra valeria também dos homens em relação às mulheres? Você acha que também, agora falando bem sério, a gente brinca um pouquinho aqui, né? Nós como homens e ela como mulher. Aqui diz que os homens perdoam mais que as mulheres. Realmente é corriqueiro. O sentimento de desvalia, né? Quem se sente desvalido, sem forças, impotente, ele pode ser levado a querer tomar nas mãos a justiça, pode ser levado a buscar por conta própria aquilo que nós chamamos de vingança. Quem não se sente desvalido, quem sabe que tem dentro de si todo o poder do mundo, que é protegido por Deus, por exemplo, não só por situação econômica ou social, né? Ou pela força física, quem não se sente desvalido não tem necessidade da vingança. Por quê? Porque está forte em si mesmo, não se subordina, não reage apenas, mas age. Então, talvez seja essa também a correlação que a gente possa fazer, se verdadeira a proposição, né, em relação à mulher, aquela que se sente muito desvalida, sem condições, busca maneiras, às vezes, de buscar a justiça com as próprias mãos, né, o que é uma fraqueza. Talvez, Rose, seja mais um fator o fato de que as mulheres trabalham mais com sentimentos, são mais emotivas. O homem mais segura mais e tenta, meio mais, não é grosseiro, mas ele é um pouco mais duro, digamos assim. Ele talvez não se impressiona tanto com
com ele. Não Você sei. diz em relação às coisas pequenas, às picuinhas. Não, de modo geral, eu acho que a mulher ela se envolve mais Entendo. com certas situações. Emocionalmente. Emocionalmente. Ela se envolve. E agora, esse último, eu acho que aí é fácil, né, Joilson? Os mais escolarizados perdoam mais que os menos escolarizados. Acho que essa aí não é muito difícil de entender por quê, né? Quanto mais a pessoa é instruída, né, ela tem uma compreensão melhor da vida, das coisas, e tende sim a perdoar mais do que as menos. Aí vem aquela história que nós tratamos aí em programas anteriores do conhecimento intelectual que antecede a moral. O progresso intelectual que antecede a moral. Ele parte do progresso intelectual. A instrução dele faz ter uma visão de mundo diferenciada, um pouquinho mais aberta. E daí as pessoas podem até não gostar desse tipo de colocação, mas na verdade é que elas se tornam mais condescendentes, né? Se tornam um pouco mais condescendentes com aquele que tem menos recurso, que é mais impotente. Eu acho que a questão aí é de força. A pessoa que tem força interior, seja por que causa for, né? Não precisa ser pela instrução, às vezes é uma força moral, uma pessoa profundamente inculta em relação ao meio que a rodeia, mas ela tem dentro de si uma força moral, uma tranquilidade, uma segurança pessoal. Ela perdoa. Ela não precisa da vingança. É o fraco que precisa. Agora nós temos aqui, ainda referente a esses levantamentos, essa pesquisa, os estudiosos, os cientistas lá, neurocientistas, eles levantaram duas hipóteses para tentar explicar o sentimento de vingança. Independente de onde aparece mais aqui ou aparece mais ali. Eu vou ler as duas e colocar para vocês fazerem um apanhado geral já das duas juntas. Então, uma das hipóteses é a seguinte: a existência de um tipo de toxina na mente apenas das pessoas rancorosas e atribuível a perturbações mentais ou morais. Outra causa, a pais ausentes na infância e fatores culturais. É muito sério isso aí. Então, essa toxina, cujo nome eu não coloquei aqui porque não havia necessidade, só aparece na mente, no cérebro de pessoas que têm esse tipo de situação. Alguma perturbação mental ou moral, né, no seu tirocínio, não raciocina direito, né? No caso da psicopatia, que o indivíduo tem uma dificuldade de se compadecer com a dor alheia, de ter sentimentos emocionais e tal. Ou de pais ausentes da infância ou fatores culturais. E a outra hipótese se trataria de um sentimento tão natural no ser humano quanto o amor, o ódio e o medo. Palavra com vocês. Aí eu acredito que possa ter um pouco de cada um. Porque se nós formos pensar que o espírito é ainda carente de evolução, carente de progresso, assim, espiritual, ele naturalmente vai habitar um corpo, vamos dizer assim, que favoreça essa toxina. E daí vai aparecer. Né? Já um espírito que já se trabalhou, que já atingiu um grau de evolução moral, ele não tem essa toxina no seu organismo. Isso não vai aparecer para ele. E isso a doutrina espírita também nos esclarece, que nos mundos mais evoluídos, os corpos são muito diferentes dos nossos. Isso em decorrência da própria evolução do espírito. José, só deixa eu colocar como subsídio para você. A gente comenta, quando se fala em doenças kármicas, etc., né, o aparecimento delas, mesmo que sejam doenças psicossomáticas, que elas estão atreladas, ou têm a sua origem grande, sempre se fala que no espírito. As pessoas dizem, mas são hormônios, são os neurotransmissores que causaram aquele distúrbio. Tem a ver esse aparecimento da toxina também, nesse sentido, que já é uma consequência, não é a causa, ele é um efeito. O descompasso desses hormônios, desses neurotransmissores. Eu ignoro qual tipo de toxina seria ou se existe realmente, né? Porque eu não sou um expert nessa área da ciência. O que nós sabemos do ponto de vista da doutrina espírita e do conhecimento comum? Que o nosso corpo, quando nós cultivamos determinadas emoções ou quando elas afloram a nós, ela produz determinados tipos de neurotransmissores, de neuropeptídeos, né? Que provocam profundas reações orgânicas. Então, aquilo que nós sentimos se traduz de imediato em aumento da pressão arterial, no aumento da adrenalina, né? Que nos leva a atacar ou a fugir.
e uns outros tantos hormônios e substâncias químicas que inundam o nosso organismo. Entretanto, sabemos do ponto de vista espiritual que todas essas descargas orgânicas, elas são ocasionadas pela mente que está no corpo espiritual, que é comandada pelo espírito e apenas as transmite através do cérebro. Claro que você pode nascer num organismo mais propenso a essas descargas, mas o que ocasionou a tua necessidade ou a tua afinidade com aquele tipo de organismo? Uma predisposição espiritual e, em alguns casos, ao contrário, uma necessidade maior de você aprender a se controlar. Então, você nasce num corpo propenso organicamente, mas seu espírito comanda. E é um desafio para que você aprenda o autocontrole e modifique o rumo e os hábitos, a reação do teu próprio organismo. Porque o espírito é o chefe, ele que manda. Muito bem posto. Eu acho que tem tudo a ver aí, talvez no geral, embora a gente possa colocar em dúvida, sob suspeita, alguns desses dados, porque é uma coisa subjetiva, né? Nem tão subjetivo, uma vez que usaram Fruto até de a tomografia, pesquisas, né? Isso não foi feito, obviamente, por estudiosos brasileiros, pesquisadores brasileiros, foi feito lá no exterior, incluiu o Brasil. E a gente lembra aqui, só para fazer uma brincadeirinha, né? Que eu acho que assim, se teu time de futebol perde no domingo e no outro domingo o rival da cidade perde, automaticamente você comemora. A tua satisfação é quase tão grande como aquela que você sentiu quando o teu time ganhou. Com a mesma sensação quando o adversário perde. E isso entra no sistema de recompensa que eles estão falando ali. Então, isso que foi captado pela imagem. Mas o que nós temos, né? Qual é o nosso desafio? Quando nós nos entregamos ao ódio, à raiva, nós abdicamos do poder sobre nós mesmos. Nós deixamos de ser protagonistas das nossas escolhas e apenas reagimos à provocação alheia. Quando mais esclarecidos, né, mais moralizados, nós aprendemos a transcender, a superar a injúria alheia, para escolhermos sermos protagonistas da nossa vida e cultivarmos o sentimento que nos convém, abandonando a mágoa, o rancor e a raiva para termos a tranquilidade pessoal, o que não significa esquecer o mal, o que não significa aprovar a conduta alheia quando é errada, mas nos tornarmos donos de nós mesmos e da direção que nós escolhermos, a direção que nós queremos na nossa vida, nós superamos esse desafio. Perfeitamente. Então nós seguimos aí com o Espiritismo Responde e as razões dos fatos na sequência. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje no quadro O Espiritismo Responde, nos chegou a seguinte questão. Ouvi dizer que existem doenças espirituais. Como que surgem essas doenças? Bom, existem 3 tipos de doença. Existe a doença física, a doença atraída e a doença espiritual. Então nós, nesse tempo que nós temos agora para responder à questão, vamos falar do 3º tipo, a doença espiritual. Levando em consideração que toda doença é consequência, nunca é a causa. E a doença espiritual, ela pode ter origem nessa encarnação ou numa outra encarnação, uma encarnação que nós
já vivemos. E agora um exemplo de cada uma delas. Um exemplo de doença espiritual oriunda de outra vida. No livro Ação e Reação, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, nos é apresentado o caso de Lina e Mário, um casal. E eles têm 2 amigos, Júlio e Armando. Lina trai Mário com Júlio. E na sequência trai Júlio com Armando. Júlio, que primeiro traiu o seu amigo e depois foi traído pelo seu outro amigo, ficou muito mal e tomou corrosivo no intuito de cometer suicídio. Alguns amigos conseguiram socorrê-lo, só que na sequência ele pega e se joga num rio, se afoga e consegue se suicidar de fato. E aí, o ministro Clarencio diz para André Luiz nessa obra: Júlio renascerá no equipamento fisiológico deficitário, que de algum modo lhe retratará a região lesada que nos reportamos, a garganta. Ele tomou corrosivo. Sofrerá intensamente do órgão vocal, que sem dúvida se caracterizar por fraca resistência aos assaltos microbianos. E em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. Fica bem claro, uma doença espiritual oriunda de outra encarnação. Ainda nas obras de André Luiz, agora na obra Missionários da Luz, é-nos apresentado um caso de uma mulher que tem constante atrito com o marido. E aí, André Luiz diz para a gente: detive-me em acurado exame do coração dessa mulher e descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão do coração. Se a mente da criatura encarnada não atingiu a disciplina e se alimenta de paixões que a desarmonizam, podem causar desastres orgânicos. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa a matéria mental fulminatória. Percebam o termo utilizado, fulminatória. E a permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. É uma doença espiritual oriunda dessa própria encarnação. Toda doença espiritual, do tipo espiritual, primeiro atinge o perispírito. Mas você, telespectador, você, internauta, não sabe o que é perispírito. O espírito é uma energia, é uma chama, é um clarão. E o perispírito é um corpo espiritual que reveste o espírito. Ponto. Então, toda doença espiritual primeiro atinge o perispírito. E como é que o perispírito é atingido? Através de pensamentos e sentimentos negativos. Toda hora que eu tenho um pensamento, sentimento negativo, automaticamente a forma do meu perispírito vai ficar mais densa, a sua cor vai ficar mais escura e toda essa energia vai se acumulando no perispírito. E uma das formas de eu conseguir drenar essa energia tóxica, oriunda dos meus maus pensamentos, maus sentimentos, é através da doença no meu corpo físico. A origem é espiritual e vai ter as consequências aqui no meu corpo físico. Lembremos sempre, eu só vou ter um corpo são se meu perispírito estiver são. É importante também frisar que a doutrina espírita, ela não é conformista. Eu posso procurar a cura, posso procurar o remédio, posso e devo, porque eles estão à nossa disposição. A doutrina espírita não é conformista, embora qualquer medida profilática se inicia com a mudança dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Se eu começar a pensar positivamente, sentir positivamente, tudo na minha vida vai mudar. Continuem enviando suas questões para adepr@adepr.org.br. Muita paz a todos.
Na semana passada eu falei aqui em As Razões dos Fatos sobre as vidas do físico inglês Stephen Hawking, morto em março último, e do gigante deitado, como ficou conhecido, orador e escritor espírita, que desencarnou em 1989. O traço comum entre ambos foi a doença degenerativa que os vitimou, a esclerose lateral amiotrófica. E a pergunta que eu deixei no ar na ocasião foi a seguinte: por que, do ponto de vista espiritual e divino, pessoas com tamanha capacidade intelectual e moral também, porque ambos foram pessoas de bem, pessoas dignas, dedicadas, cada um à sua maneira, ao próximo, por que elas tiveram que sofrer tanto com esta doença? Em primeiro lugar, não há como fugir de uma resposta geral. Aliás, explicação esta que serve para vários outros problemas aparentemente sem solução. E ela se chama reencarnação. Sem ela, não há como manter de pé a nossa convicção na existência de Deus, bom, sábio e justo. Se Hawking e Jerônimo tivessem nascido e vivido só uma vez, por que Deus poderia, ou como, né? Por que e como Deus poderia condená-los, pessoas boas, inteligentes, a ter suas vidas de uma hora para outra, repentinamente, praticamente solapadas, condenados a sofrer tanto com uma vida com limitações físicas desde a sua juventude. No caso, o Stephen Hawking a partir dos 21 anos e o Jerônimo a partir dos 17 anos. Né? A paralisia inexorável, progressiva. Porque eles e outros 14 mil pessoas aqui no Brasil e, segundo estimativas, entre 200 e 400 mil outras pessoas no mundo sofrendo desta mesma doença. É possível se pensar numa provação escolhida por essas pessoas para acelerar o seu progresso espiritual, como de resto pode ocorrer em várias outras situações. É possível conjecturar também que, além dessa aprovação, pode estar junto uma missão, as duas juntas, uma missão especial de demonstrar à humanidade que o ser humano, apesar de muitas vezes de tantas dificuldades, ela pode ser útil em situações as mais adversas. São chamados exemplos de vida. Ambos viviam com alegria, apesar do sofrimento atroz, das dores, das limitações, da dependência de terceiros para tudo. Também serve muito bem para os defensores de eutanásia. As pessoas que se desesperam com doenças similares, mas que mantêm o seu nível de consciência, a sua lucidez mental e que, portanto, poderiam ser muito úteis para si mesmas e para outras pessoas e que, no entanto, pensam em acabar com a própria vida. São exemplos para essas pessoas, né? Mas eu penso também que, na maioria dos casos, sim, problemas expiatórios, decorrentes de problemas oriundos de vidas passadas. E para fechar aqui, eu me reporto ao que consta no livro Jerônimo Mendonça, Sua Vida e Sua Obra, da escritora Maria Gertrudes Coelho Maluf. E ela diz o seguinte, que em uma das reencarnações anteriores, Jerônimo teria sido o príncipe egípcio Horenseb, homem cruel, envolto em bruxaria, que matou muita gente. Fascinava as mulheres que se apaixonavam loucamente por ele, utilizando uma rosa enfeitiçada. Depois, Jerônimo teria reencarnado novamente como egípcio, o egípcio agora Cambises, que praticou crimes hediondos contra seus inimigos, servos e a própria família. Como o rei Luís da Baviera não progrediu, mergulhou na ociosidade e sucumbiu em orgias e devassidão. Acabou ficando louco. A história de Jerônimo como o príncipe Horenseb também pode ser lida no no livro Romance de uma Rainha, em 2 volumes do conde J.W. Rochester. Por isso, conta-se que certa vez o espírito do Dr. Fritz, eu não sei por qual médium, conta-se nesse livro, né, disse que ele, Jerônimo, padecia da doença dos 3 Cs, cama, karma e calma. É o que ele tinha, né? Vivia acamado, o problema era kármico e ele teria que enfrentar a doença, muita calma, que é o que ele fez
durante toda a vida. Esperamos ter esclarecido alguns pontos a respeito desses casos de pessoas que têm uma grande capacidade intelectual e, ao mesmo tempo, padecem de enfermidades muito limitantes, como é o caso da esclerose lateral amiotrófica. Meu abraço a todos vocês e até a próxima semana.